Nós estamos hoje aqui conversando com a dona Regina Moura. Maura. Maura, desculpa. Estamos aqui conversando com a dona Regina Maura Marques, filha do Sr. Jonas Marques. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Dona Regina, conte para nós como é que era a relação da senhora em Carangola com seu pai, sua mãe, como é que era o dia a dia seus lá, com as fábricas, com os negócios que tinham. Eu me lembro, assim, de conviver muito bem com o papai, com a mamãe, só que como eu sou filha única, então eu tinha que brincar com os meninos da rua, né? Com as meninas da rua. E eu estava sempre na casa do Mauro Valadão, do Toninho, da Raimunda, da Antonica. E no meio, porque a rua eram casas de funcionários do Barbosa e Marques. Então eu conhecia todo mundo. Eu me lembro que naquela época era comum, assim, 6 horas, 7 horas, botar cadeiras assim na calçada. E ficava batendo papo uma com a outra. A gente passava, parava, conversava. Então eu me lembro muito bem da minha infância nessa rua que era quase que uma família minha, né? Por exemplo, quando eu não ia para a casa do Toninho e da Raimunda, a Edneia ia lá para casa, viajava comigo, ia para o Rio comigo. Então era sempre aquela família de Barbosa e Marques. Em 49, eu tive que ir para a casa da minha tia, no Rio, porque eu tinha que fazer um curso que chamava na época admissão, que era para poder entrar no Colégio Sion. Então, quem me preparou, inclusive, foi a Glauci, filha do doutor Galileu e da Iá, que eu ficava quase que mais na casa deles, na cidade, do que na granja. E ali foi aquele preparo da Glauci, eu fui para o Rio, fiquei em 49 no Rio, em 1950 eu fui para o Colégio Sion, exatamente no lugar, acho que da Maria Helena. A Maria Helena saiu e eu entrei com o mesmo número dela. Aquilo lá era número. Era um narcisismo aquele Colégio Sion. Mas aí, quer dizer, eu fiquei 6 anos no Sion. Então eu só ia a Carangola, nas férias, né? E aí nas férias eu ia para o Rio, ia para Vitória, que a família da mamãe é de Vitória. E aí eu ia muito ao Rio, porque a vovó era viva. Porque o vovô, eu me lembro muito pouco dele. Você só não teve contatos com ele, não? Não, eu tive, mas eu era muito pequena. Eu me lembro da casa que eles moravam, da Tijuca, uma praça na frente. O vovô me levava nessa praça. Eu me lembro da casa da vovó exatamente como ela é. Eu estou falando com você agora, eu estou vendo a casa. Como é que era a casa da vovó? Era mais alto assim, tinha uma escada, depois tinha uma área assim, depois tinha um jardim lindo, com umas esculturas lá, e assim, no chão, né, do lado assim, e a casa assim dos empregados, tinha até o motorista que morava lá. Mas, quer dizer, ali depois daquilo, eu não consigo me lembrar assim, de ter convivido com o vovô, entendeu? E com a avó? Agora, a vovó, sim. Como é que era a vovó no trato? A vovó era ótima, de uma elegância, sabe? Tudo dela era o máximo que você podia imaginar, roupas muito bonitas. Ela era formidável. E morava, a Tiole é que morava com ela, o Sozé e a Tiole. O Sozé é o Zé Esteves. É o Tizé. Mas eu chamava ele de Sozé.
E aí, dessa época do Rio, eu me lembro muito bem. E depois, eu casei e fui morar no Rio. Então, aí a convivência era maior com a vovó, né? Com o Tioli, com o Sozé e tal, aquela coisa toda. E depois que eu casei, eu fiquei, acho que 6 anos no Rio, até o Ribas ser transferido para São Paulo, porque o gerente daqui saiu, que era o Arlindo, que é o primo do irmão do Aloysio, e aí o Ribas veio para cá. E aí eu vou te falar, eu tomei um susto com esse São Paulo. Chorava, queria ir embora para o Rio, o Ribas chegava com a passagem. Pode ir, vai, vai. Eu achava São Paulo assim muito seco, sabe? As pessoas mal se falavam. Eu conheço pouca gente aqui. É bom dia, boa tarde. Carioca é mais dado, né? Mais conversado. Então eu sentia muita falta. Agora acostumei aqui, eu não iria morar no Rio de novo. Primeiro que eu detesto calor. Então aquela época do Rio também, eu convivi muito com Aquino, porque o papai, inclusive, comprou um apartamento no mesmo prédio do Aquino e da Lurdinha. E eu tinha minha tia de Janeiro que morava também, seguindo o outro prédio. Então foi assim uma mão na roda, porque eu não tinha experiência nenhuma de dona de casa, e a Lurdinha, qualquer coisa. Engraçado que naquela época, e a gente podia conversar, eu da janela do living, chamava Lurdinha, ela ouvia. Eu não sei, eu acho que os prédios lá tinham um pé direito mais baixo, sei lá. Então, eu, de vez em quando, eu gritava Lurdinha. Ela descia, me ajudava, tia Janira também me ajudava. O Jonas, o meu filho mais velho, nasceu no Rio. E os outros dois não, os outros dois já... Não, minto. O Jonas e a Carmen nasceram no Rio. O Zé Luiz é que é paulista. Ele é o mais novo. Então, quer dizer, as coisas... Agora, do Barbosa e Marques, por exemplo, quando eu era menina, antes do papai ter a granja, né? Comprar a granja e tal, eu ia a todas as coisas. O armazém, eu achava o armazém uma maravilha, né? Porque era uma coisa grande para mim. Eu era pequena, então era uma coisa grande. Aí eu gostava muito, porque eu achava assim, interessante as coisas que tinham no armazém para vender, sabe? Desde bacia, ração. O que eu não gostava é que tinha uma maldita cobra lá solta, que era para comer os ratinhos. E eu, quando eu ia lá, eu falava, pega a cobra, né? Esconde a cobra. E depois dali, o escritório do papai era ao lado, eu ia também muito. Mas eu não ficava muito no escritório do papai, porque sempre tinha alguém lá. Alguém conversando, pedindo, ou explicando alguma coisa, comprando alguma coisa. Então, eu no escritório, me lembro totalmente, eu estou com a estante dele até aí, no quarto, que eu trouxe. E eu ia muito, assim, na fábrica de sabão. Eu só entrava assim, dava um alô geral, porque eu não gostava daquele cheiro, né? Um cheiro horrível, aquele cheiro de sabão. Aí dali eu já pulava para a fábrica de açúcar, pegar pedrinha naquela peneirona, né? Para peneirar o açúcar, sobravam umas pedrinhas. Aí aquilo eu juntava, aquilo tudo, a gente saía chupando aquilo e tal. E tinha uma tal de puxa-puxa também, que a gente punha na água. E dali, depois, mais tarde, aí foi fábrica de sabão, a fábrica de sabão não, a fábrica de macarrão,
que era depois, onde era o armazém, depois era a fábrica de macarrão. Eu ia também, achava lindo aquele macarrãozinho caindo. E era isso, quer dizer, depois que eu casei, mudou tudo, né? Acabou uma coisa, acabou outra. Eu me lembro que a última vez que eu entrei na torrefação de café, falei, ué, mas é só isso? Porque como eu era muito pequena, eu achava que era grande, né? E eu gostava de subir nos sacos e descer, tal, aquela pilha de saco. Então, quer dizer, a época da minha vida foi muito boa. Depois de casada, no Rio também, aqui também está tudo dando certo, mas a gente tem sempre. Eu não gosto muito de ser saudosista, não, sabe? Porque eu acho que a gente está indo para trás, né? Eu lembro de coisas do papai, que o papai falava, que a mamãe falava, mas eu não fico assim muito agarrada com as coisas. Eu só não consigo mais ir a Carangola. Por quê? Eu não consigo porque todas as pessoas assim, com as quais eu convivia mais, já morreram. Entendeu? Então, quer dizer, aqueles médicos que vivia lá na granja, a granja era um salão de festa, porque era feijoada quase sempre, chamava Carangola inteiro, era mais de 100 pessoas. Papai era muito festeiro, né? E então nós tivemos aquelas coisas, depois Mauro, Tunica, Toninho, Raimunda, Fernando, Oscar, Marília. Quer dizer, foi indo, sabe? Aquele pessoal que é lógico, tinha que ir embora, né? O médico do papai, o cardiologista, Narciso, morreu até muito cedo. Então ficou aquela. Quando tem alguma coisa em Carangola que eu recebo, eu até que fui no tênis, numas festas lá. Mas depois eu cheguei à conclusão, a última vez que eu fui, eu saí assim, na rua principal, que é a tal da Rua 15, eu fui a pé da Casa Grande e tal. Eu não conhecia ninguém. Só lá em cima que o Murilo ele falou assim, Regina, você é aqui em Carangola. Quer dizer, parece que eu estou numa outra cidade. Por isso é que eu não, sabe, eu não me sinto assim muito. Se eu for lá, eu vou me lembrar de muita coisa que eu não preciso mais. Então vamos falar do seu pai. Como é que era ele? Só ia pouco porque ele ia pouco no escritório, né? Mas ele em casa, quando ele conversava sobre os negócios, ele conversava sobre os negócios? Não. Como é que era o pai em casa? Ele falava sobre várias coisas, mas coisas assim do Barbosa e Marques, ele falava com a mamãe. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Às vezes a mamãe sabia de alguma coisa por alguém lá da rua que falava alguma coisa. Jonas, é verdade que aconteceu isso? Quem te falou? Ah, fulano. Mas não era para falar. Isso aí é problema meu. Às vezes uma demissão de algum funcionário, algum pepininho assim, entendeu? Mas ele não falava. Não sei porquê, era talvez coisa dele mesmo, né? Não sei. Mas a gente conversava, da época do tênis, ele foi presidente do tênis, acho que 19 anos. Então a minha vida era dentro do tênis. A mamãe falava, eu falava assim, mãe, cadê o papai? Tá na casa dele. A casa dele era o tênis, porque ele era muito agarrado com o tênis, sabe?
Ele fez, assim, muitas obras no tênis. Outra coisa que ele fez em Carangola, telefone, televisão, tudo foi obra dele. Eu até, quando ele pôs televisão, eu brinquei com ele, eu falei, papai, tão bom a gente andar de noite, passear lá no jardim, você vai pôr televisão? Acabou. E não deu outra. O pessoal vê novela desde as 6 horas da tarde, o movimento na rua caiu muito. Eu estou sabendo que já fizeram calçadão lá, não sei o quê, já me mandaram a Jandira me mandou um jogo de plástico, assim, com fotos, né? Do coreto, do jardim. E outra coisa que me tocou muito com o papai, em relação ao papai, foi o fato de terem posto um busto dele no jardim. Né? Era o Juscelino, já tinha o Juscelino, e depois puseram do papai. Foi uma preocupação na hora, na época, porque o papai já tinha infartado. Então, quer dizer, foram os médicos, foi médico do Rio, né? Mas ele se comportou muito bem, não sentiu nada, apesar de ter sido uma festa muito bonita, mas aquilo foi realmente, até o busto dele, eu não sei se o Luiz Fernando te mostrou, está lá na sala do Nando. Era um busto, não o de bronze, né? O de bronze está na praça. Era um de gesso, e que era uma tinta imitando o bronze. E eu levei lá para casa, depois que ele morreu, e a mamãe não gostava de olhar para o busto. Ai, eu não quero esse busto aqui. Aí eu trouxe ele para São Paulo. Eu olhava para o busto, também não gostava. Eu falava assim, ai meu Deus do céu, isso aqui me arrepia. Aí eu mandei para o Nando. Falei, Nando, acho que no Barbosa e Marques é que ele tem que ficar, não é na casa de ninguém. Ele está lá na sala do Nando. Histórias, assim, com seu pai mais de criança, a senhora lembra mais de alguma coisa? Dele pegar só pegando alguma coisa no armazém, ou lá ou ele não esquentava a cabeça que a senhora ia Não, eu ia lá no armazém, eu pegava parafina, porque eu gostava de amassar parafina, fazer bonequinho, não sei o quê. Chegava na fábrica de macarrão, eu pegava, puxava, botava na boca, crua mesmo, comia. Mas ele não ligava, não. Não ligava, não? Ele não brigava comigo, não. Papai nunca gritou, nunca me deu um tapa. Ele olhava, aquilo eu já sabia o olho dele, se era me recriminando de alguma coisa ou brigando comigo, mas no olho, não era, gritava. A mamãe já era mais de gritar e resmungar e tal, mas o papai não. Ele contava histórias do pai dele para a senhora? A senhora lembra? Não lembro, não. Não lembro, não. Dona Iole contava a história? Também não lembro, não. Não, né? Antônio também, eu tive uma convivência muito grande com o Antônio. Quando eu morava no Rio, né? Eles tinham um apartamento na Delfim Moreira e eu ia muito lá. Não, Antônio que eu estou perguntando é o seu Tonico. Ah, não. Seu avô. Não. Bisavô, né? O vovô, era meu avô. É avô. O vovô, se eles falavam do vovô, realmente eu não estou lembrando. Mas, Como que ele era, como que ele agia, sabe? Mas ele construiu uma grande firma.
né? É. Só ela, quando pequena, via e falava assim, nossa, meu avô que fez isso, começou isso aqui, alguma vez passou na sua cabeça de comentar com alguém sobre isso? Eu sempre falei, eu sempre dei muita importância às coisas irem evoluindo, porque o laticínio, que muita gente acha que o Barbosa e Marques é o queijo, Regina, quando não é. Aquilo foi uma consequência das coisas que o vovô fazia, né? Então, quer dizer, essa parte de laticínio foi incentivada, talvez, pelo Aloísio, né? Porque ele estava lá mais perto de Valadares, aquela coisa toda, como o Samuel também já morou em Valadares naquela época. E teve a fábrica de manteiga Paiva que o senhor Antônio comprou? E tinha do Manel Paiva, que era dono lá de um hotel, de uma lanchonete, que a gente ia quase que todo dia. E eu me lembro, assim, do laticínios também, quando eu era pequena. Depois, quando eu voltava do colégio, aí já tinha novidade, já tinha lá, né, o queijo. Porque, engraçado que eu não gostava que alguém tivesse comigo, assim, visse assim o queijo. Ó, essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a menina do queijo. Eu não gostava, não. Não, eu vou perguntar isso para a senhora. Quando? Então, a senhora não gostava que te associava para poder ver. Mas quando o seu pai resolveu te homenagear, ou no nome, seu nome no queijo, o que você sentiu? Ou ele falou com você? Como é que foi que ele falou em casa que ia chamar a Regina? Ele deve ter falado e eu devo ter ficado muito satisfeita, porque, inclusive, aquele rótulo dos 100 anos tinha em todos os queijos, porque antigamente era uma embalagem diferente. Depois que mudaram para Crayovac, aí não pôde mais fazer. Então é só Regina, né? E agora, o Humberto e o Luiz Fernando resolveram, talvez, né, me homenagear, apesar de eu não ter, né, 100 anos, mas foi assim uma coisa, né, que eu fiquei muito satisfeita. O Nando mandou para mim, falou, tô mandando umas coisas aí para você. Bati o olho naquilo e falei, gente, não é possível. Então, foi realmente uma homenagem agora que eu fiquei muito emocionada, porque eu não estava nem lembrando, que eu poderia, né, se eu tivesse lembrado, que tal vocês, né? Inclusive aquele boto também, os 100 anos e tal. Mas, quer dizer, é uma coisa que eu não participei muito da empresa, digamos assim, né? Eu nunca trabalhei, né, na empresa. Então, o que eu sabia era através de coisas do Rio, lá na casa da Tioli, que o papai não falava muito. Mas me conta mais aí sobre seu nome e o rosto, né? Porque tinha foto da senhora. Naquela foto eu tinha 3, 4 anos. E essa foto que está no rótulo agora, não é a original. A original, eu tive um rótulo, que eu pus até num quadro, com um vestido azul marinho. Esse foi a primeira foto que saiu. Depois puseram, não sei porquê, aquela outra foto que eu estou com roupa mais branca, sempre com aquele laçarote na cabeça. Então, mas é isso, a minha história no tênis, por exemplo, né? Foi uma época
muito boa, de muitas festas. O Ribas cansou de mandar gente de carnaval, de desfile para lá. E tentamos, eu e o Ribas, tentamos falar com o Roberto Carlos. O Jonas era pequenininho, eu morava no Rio ainda, e era um show que ele estava fazendo, mas ele falou que não tinha tempo. Gerry Adriane foi para Angola, e muita gente assim de artista, que o Ribas se comunicava no Rio ou aqui em São Paulo e levava para lá. E as suas amigas com o seu nome no queijo, como é que era? De lá? De Carangola, do Rio? Do Rio, que via. Você não chegava a comentar, eu te vi. Tinha gente lá que já me chamava de queijinho. Mas elas ficavam, né? Na época que ainda não era o Crayovac, então ficava todo mundo sabendo que eu tinha a foto no queijo. Aí depois que tiraram, algumas me ligaram, por que tirou? Eu falei, porque mudou a embalagem, então agora não pode mais. Uhum. E aí são essas coisas que eu tento, às vezes, me lembrar. A parte de Vitória foi muito boa, da família Tirone, que era a família da mamãe. Agora, eu tive mais contato mesmo com os Esteves Marques, né? Que era onde a gente ia mais. Mas todo ano a gente ia a Vitória também. Sua mãe, qual que era a visão da sua mãe para esse mundo de coisas que a Barbosa Marques tinha e o trabalho do seu pai? O que ela comentava sobre o assunto? Ou como é que era a sua mãe em casa falando sobre as fábricas? Não, ela gostava muito de tudo do Barbosa Marques, aplaudia, assim, né, em termos, porque a mamãe era assim, muito reservada, ela não era assim expansiva de falar o que estava sentindo, alegria, coisa. Ela fazia aquilo que tinha que fazer, né? Na Granja, por exemplo, papai recebia gente lá. Eu me lembro que uma época o Vitor Nunes Leal era da chefe da Casa Civil. E o Vitor é de Carangola, então chega lá com ela. Aí o papai, Vitinho vem almoçar aqui. Ela ficou quase louca. Mas como que você chama o Vitor para almoçar aqui em casa? A minha cozinheira é uma cozinheira assim, não sei o quê. Heralda, mas o Vitinho vai comer o que nós comemos. Então ela era assim de gostar das coisas. Isso aí eu acho que eu puxei bem o DNA dela. Das coisas direito, bem arrumado, bem isso, bem aquilo, entendeu? E isso às vezes não é uma boa, né? Eu me lembro que uma vez a Linda Batista foi fazer um show lá no Tênis e tudo, lá no Cantar. E estava lá na Granja. E a mamãe preocupada. Mas o que eu faço para a Linda Batista? Eu falei, não faz nada. Ela vai chegar, você vai oferecer o que você tiver que oferecer e pronto, acabou. Não precisa ficar, porque a Linda Batista chegou, né? Então, eram aquelas coisas da preocupação dela. Mas quanto ao Barbosa Marques, ela sempre foi muito tranquila. Porque o papai, ele não falava dos pepininhos, né? Mas ele sempre falava, olha, agora está tudo bem, agora nós vamos abrir uma fábrica aqui, agora vai aumentar ali, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Era uma coisa, assim, que ele falava, mas o tudo bem. Quando tinha alguma coisinha assim, ele não era de falar. A senhora lembra mais alguma história lá da sua infância,
nas fábricas, uma coisa interessante que aconteceu? Até que o funcionário só, olha a cobra aí. Não, mas alguma coisa interessante que aconteceu? Não, por exemplo, Valadares, né? Depois que a fábrica mudou para Valadares, eu fui, eu acho que 2, 3 anos seguidos, levar a minha neta para conhecer a família lá dos Esteves e tal. E eu ficava assim, orgulhosa de ver aquela fábrica, né? Gostava de subir lá, ficar lá olhando aqueles tanques lá de leite e os passos, né? Até chegar o achocolatado é a coisa mais bonitinha, né? Faz o chocolate ali, já vem outra máquina, já põe o canudinho. Eu fiquei encantada. Aí teve uma coisa lá que eu fiz um comentário com o Nando. Quando eu voltei, o Nando falou assim, vai lá ver o piso lá aquele negócio que você falou. Aí já estava tudo legal, bonitinho. Então eu tenho mesmo, do jeito que a mamãe era, eu tenho essa mania. O que você tinha vigiado? Era o piso lá que eu não gostei. Aí ele trocou. Era o piso. Aí depois ele falou, quando eu cheguei lá, ele falou, vai lá ver o piso. Eu falei, agora tá legal. Só lembra mais algum fato desse interessante da sua ida na Barbosa, na cidade de Carangola, aqui em São Paulo, no Rio? Não. Tempo. Não, no Rio eu nunca fui nem no depósito. Fui não. Mas, porque eu gostava de ver as coisas, inclusive, eu não era muito de escritório. Aqui na filial, eu ia mais. Aqui eu ia mais, ou pegar queijo, ou alguma coisa assim que eu estava precisando. E conhecia aquele pessoal todo ali. Agora eu já diminuí. O Ribas também ia, porque nós temos uma conta no Bradesco, lá do Paris. Então, de vez em quando, a gente tem que ir lá para resolver alguma coisa e dar uma passadinha lá na filial. Mas eu me lembro, na época que o Ribas estava, era tudo bem arrumado, ele tinha uma sala lá em cima e tal. Agora ficou muito assim, né? Computador, então aquela parte lá de cima, acabou tudo. Ficou chato. Ficou assim meio que depósito, entendeu? E a última vez que eu estive lá com meu filho, eu falei assim, onde que tá? Tem um negócio meu aqui, onde é que tá? Aí nós fomos lá em cima. Tá lá, muito bem cuidado, tal coisa, mas aquilo que era antigamente, não é mais. Agora é só a parte de baixo, que é a parte da expedição, que é o Sidney lá que toma conta. Antigamente era o Paulinho, 500 anos, né, com o Paulinho. Então, esse tipo de coisa, a gente sempre ali dentro, né, lembra disso, daquilo e tal. Mas eu não quero ficar com saudosismo. Agora, por exemplo, com essa entrevista, já muita coisa já mexeu comigo. Então, isso aí sempre, umas coisas não que estejam apagadas, elas estão assim, sem muita função, porque eu não quero, entendeu? Porque tem gente que você conversa, porque antigamente era isso. Porque na época que eu era solteira acontecia isso. Depois que eu casei aconteceu isso. Eu não sou de ficar lembrando do passado. Eu estou mais preocupada com o futuro do que, né? Porque o futuro, né? O aqui e agora, né? Você está vivendo isso aqui agora. Nós estamos fazendo uma entrevista aqui. O agora é muito importante. E o futuro, falar que a Deus pertence, eu também não acredito nisso, não. Porque a gente também pode fazer o futuro diante do caminho que a gente quer tomar.
Né? Porque não é que o meu futuro vai ser isso. Eu não sei. Futuro ninguém sabe. Agora, se eu me direcionar para uma coisa boa, se eu tiver um objetivo, tiver uma coisa boa que aconteça, aí tá bom. Agora, se eu descambar para o lado de negatividade, ai meu Deus, o que vai ser? O que vai ser de mim? O que vai ser isso? Aí não dá certo mesmo. Eu vou colocar o nome das pessoas aqui, falar, e a senhora vai falar deles. O que a senhora puder falar deles, tá bom? Se eu lembrar deles, não, né? São pessoas que a senhora relaciona, eu acho. Né? Mesmo se for poucos, se a senhora quiser falar muito, pode também. É o que tiver no coração da senhora, né? E na lembrança de história com essas pessoas. O seu avô, a senhora já disse que viveu pouco com ele. Mas a senhora falou que também não gosta de olhar para trás. Mas aqui é importante porque o seu avô construiu uma grande empresa. Né? No começo dele. Né? Então, o que a senhora acha do seu avô, o seu Antônio Marques? Aí eu só posso achar que ele foi um homem de uma visão muito grande e tudo que ele fez acertou. Porque deu certo. Porque hoje, pelo que eu pergunto para o Nando e tal, não é muita gente que faz 100 anos. Né? Tem gente que pode até fazer 100 anos, mas já razão social já mudou, já foi uma coisa, agora já é outra. Então, quer dizer, a Barbosa e Marques não. É 100 anos com 2 guerras mundiais. E nunca parou de funcionar. Podia funcionar pouco aquilo, mas... Então, esses 100 anos, eu falo sempre, eu falo, olha, estamos fazendo 100 anos, é uma coisa assim, é uma satisfação tão grande da gente poder, porque nem sempre a empresa familiar é bom, né? Tem empresa familiar que vive brigando. Tem empresa que não é familiar, que tem vários sócios, vão bem e também podem brigar. A nossa, nunca, ninguém virou a cara para ninguém até o dia de hoje. O que a senhora acha disso? Por que não tem essa briga? Olha, para ser sincero, eu não sei não. Eu acho que é uma boa vontade de todos, né? É claro que de vez em quando eu enguiço com um, mando e-mail para o outro, eu falo, olha, não está certo isso, não sei o quê, mas aquilo acaba sendo explicado, sendo, né, solucionado e pronto, acabou. Ninguém vira a cara para ninguém. Está todo mundo bem. Assim, amistosamente. Eu não tenho de reclamar com ninguém, Maria Helena também não, Silvia também não. Eu acho que ninguém. Humberto também não, Nando também não, Diego também não. Então, quer dizer, é uma coisa que isso aí também é muito valorizado hoje, dentro de uma família, né? Porque eu conheço família aí que quando a mãe morre, as filhas quase que se matam para ver quem é que fica com a joia, com o relógio, com não sei o quê e tal. Tem famílias que brigam à toa. E nós nunca brigamos. Tá certo. O senhor José, quando você falar o nome dele? Larivoar. Esteves. Era o pai da Maria Helena. Isso. Então foi com quem eu convivi muito quando eu morava no Rio, né? Que eu ia sempre, todo domingo, era almoço lá na casa da Tiole, macarronada com lombo. E o papai falava, por que você falava para a mamãe, por que você não faz aquele igual?
Eu não faço, porque eu não consigo. A empregada não consegue. Vai comer na casa da sua mãe, então. Então, quando você for pro Rio, vai comer na casa da sua mãe. Então, quer dizer, era aquela que acabava na brincadeira, mas falando sério, entendeu? E a mamãe nunca conseguiu fazer o raio do macarrão com lupa. Mas, e eu também, eu já tentei. É uma coisa que parece que é da pessoa, né? Você às vezes pega a receita de uma coisa que você comeu, que gostou, você pega a receita, vai fazer. Mas o seu José, como é que ele era? O José era muito alegre, brincava com todo mundo. Joaninha chegava lá, o Jonas chegava lá, ele, Joaninha, não sei o quê, e dava bala pro Joaninha, sabe, Joaninha pra cá. Então ele era uma pessoa assim, muito fácil de conviver. Comigo, entendeu? Eu não tenho assim nada de queixa dele. Teve uma vez que ele falou para mim assim, eu vou para a Europa. O que você quer? Falei, um anel de brilhante. Mamãe quase morreu. Falei, Regina, como você pode pedir um anel de brilhante para o Zé Esteves? Ele vai para a Europa, só pede chocolate, pede uma coisa assim. Ele trouxe. Ele trouxe. Era um anel brilhante, pequenininho, mas era assim muito bem arrumadinho e uma empregada minha carregou. Mas então, quer dizer, ele era muito. A gente ia para a box da TV Rio Rim, lá no Poço 6, carregava o seu Zé junto. Seu Zé, ele assumiu o posto do seu avô. Seu pai era muito novo na época, né? Seu pai e o senhor Antônio Marques eram muito novos. Como é que foi essa... Porque logo ele foi passando as coisas, a gente foi administrando até o seu pai e o senhor Antônio tomarem prumo, né? Uhum. Serem mais experientes na... Teve alguma relação com isso? Eles conversaram sobre como é que foi essa passagem da empresa do seu José para eles? Como é que foi a época? Não, a empresa sempre foi a mesma. Isso. Né? Que o José, como era o mais velho, era o advogado, era tudo, né? Fazia tudo. Agora, eles não falavam nada na minha frente, porque naquela época, quando se reunia algumas pessoas assim, as crianças, era tudo fora, né? Agora a coisa que é para adulto e tal, criança. Então, quer dizer, eu não sei como é que foi que o senhor Zé passou a coisa para o Antônio, para o papai, como é que foi a coisa. Então vamos falar do seu Antônio Esteves Marques. O Antônio também, eu tive muita boa convivência com ele, ia na casa dele, ele até me levava nas boates, quando eu não tinha nem 18 anos, ele falava, Irene, dá uma arrumada aí na Regina, que é para ela poder entrar nos shows e nas boates. Dá arrumada. Dá arrumada era passar batom, uma roupa assim mais... E foi uma época muito boa com o Antônio, que eu me lembro. Dele com a senhora, Era... uma viagem, alguma coisa assim. Não. Alguma coisa engraçada que ele falou? Não me lembro agora, não. Ele era muito engraçado mesmo, mas eu não lembro. O senhor Luísio, você teve muitos contatos com ele? O Luísio, sim. O Luísio, inclusive, o Jonas, quando veio da França, ficou 4 anos lá com a Marlene, porque o Luísio gostava muito do Jonas. O Jonas saía do Rio, ia para a fazenda, em Valadares. Teve um dia que a Marlene falou para mim, o Jonas hoje dirigiu o trator. Falei, chama o Luísio aí. Dei uma bronca no Luísio. Mas
como que você deixa? Ué, ele já sabe, ele já viu o cara dirigir, ele já sabe. E eu fiquei assim, só olhando. Então o Luiz tinha essas coisas assim com o Jonas. E o Jonas, logicamente, adorava ficar na fazenda, né? E ia muito a Valadares. E eu falava muito com o Luiz. Falava às vezes horas. Telefone. Só lembra o No assunto? telefone. Só lembra os assuntos? Ah, era um assunto geral de família, de coisa do Barbosa e Marques, que às vezes eu perguntava. Como também o meu relacionamento com o Samuel era muito bom, né? Então, quando eu tinha alguma coisa para falar com um diretor, eu ligava para o Samuel, era mais fácil. E quando era alguma coisa assim de Barbosa e Marques, de dinheiro, de coisa assim, era o Aquino. Então, eu, em São Paulo, eu falava com o Samuel e com o Aquino. Então, a gente teve assim, com o Aquino e a Lourdinha, como nós moramos no mesmo prédio, então era uma coisa. Até hoje eu vou ao Rio, e a Carmen também, a minha filha. Então, sempre que eu penso em Barbosa e Marques, em família Marques, nas pessoas que conviveram com a gente nessa época, é só alegria, é só gente boa, é só amigo mesmo. O seu Theo só teve contatos com ele? Tive lá na época de Carangola, né? E depois também em Valadares. Mas não era tanto como o Aquino, entendeu? Entendi. Era mais... Mas com o seu José de Aquino, a senhora lembra de alguma história interessante com ele? Ah, isso aí eu ia ficar 3 dias para contar Então, as coisas que a gente fazia no Rio. Era 2 vezes por semana, ia para aquelas boates todas. E tinha na época o fumacê que passava lá em Copacabana, que era por causa de mosquito. E então a gente saía, ia para a Galeria Alaska, que era o suprassumo da coisa assim, que a gente adorava ir, mais um casal. E aquelas boates, aquelas coisas todas. Uns amigos nossos também moravam nessa época lá no Rio, Marisa e Roberto. Então, as minhas lembranças com o Aquino, com a Lourdinha e com as filhas foram as melhores possíveis. O seu Samuel? Samuel também. Como é que era o relacionamento da senhora com ele nos negócios? Ou era só social? Não, às vezes eu ligava para ele para comentar alguma coisa, né? Mas nada de que eu não pudesse falar com o Antônio, ou, sabe, ou com o Humberto, não. Só lembra de algum comentário que a senhora fez com ele, igual a senhora fez com o seu Luiz Fernando, sobre o piso, e ele resolveu alguma coisa que você ligou para falar assim, ô Samuel, eu podia fazer assim que eu acho que vai dar certo, alguma coisa assim, a senhora lembra de algum assunto desse com ele? Eu lembro de uma passagem que isso aí o Samuel me ajudou muito. Quando o Barbosa e Marques resolveu fazer uma propaganda na televisão e puseram o sonho de todo brasileiro é comer Regina. Você acha graça. A coisa ficou feia. Este homem chegou no Paulistano, foi um negócio. Eu fiquei tão... Eu estava na Europa, eu não estava nem no Brasil. Quando eu cheguei, o Nando falou, olha, liga a televisão que tem uma propaganda nossa do queijo.
E tinha pessoas na mesa comendo queijo, já tinha umas piadinhas também. Mas esse negócio, eu chorei tanto, vieram os dois, o Humberto e o Luciano, vieram aqui. De tão desesperada que eu fiquei. De carangola ligava assim. E o Ribas, como é que tá? Depois dessa, o que você achou? Na época, minha filha fazia um estágio com o Petit, que é me faltou o nome agora, de propaganda, uma agência de propaganda. O Petit encontrou com a Carmen no elevador, perguntou, escuta, e a sua mãe? O que está achando disso? A Carmen falou, não, eu estou desesperada. Porque o meu desespero também era assim, sabe? Aquelas discordâncias que existem da minha parte com algum deles é porque não podia pôr essa propaganda com esses dizeres. Tudo bem que o cara... Qual ano que foi? Não. Lembro não. Mas o Samuel já não estava mais no Barbosa e Marques. Mas eu liguei para o Samuel, sabe? E o Samuel me acalmou, ele falou, Regina, isso aí como propaganda é uma maravilha. Pegou para valer, não sei o quê. Esse, aquela, Regina, da propaganda, não sei o quê. Agora, o Brasil inteiro não te conhece, né? Então, você tem que aguentar os comentários de quem te conhece. E os comentários com quem sabe que o meu marido é o Ribas. Aí eu fiquei assim, mais calma, eu falei, realmente. Mas custou, viu? É que na verdade choca, né? Aquele negócio foi difícil de eu engolir. Quer dizer, e era mesmo, era uma frase já indo para esse lado mesmo, entendeu? Eles tiraram a propaganda, continuaram, eles vieram os dois aqui e resolveram o quê, a senhora? Eu não sei se já tinha saído do ar, isso aí eu não me lembro, não. Eles vieram se desculpar? Vieram, né, realmente, desculpar, sim, porque eu não estando aqui, como é que põe um negócio desse, né? Então eu fiquei muito brava, eu fiquei muito sentida. Eu falei, olha, tudo que acontecer agora no Barbosa e Marques, eu tenho que saber. Porque eu sou uma pessoa que eu visto Barbosa e Marques pelo nome, entendeu? Então eu entro num supermercado, primeira coisa que eu faço é ir na parte de lá de cima, para ver se tem o queijo, né? Então, quer dizer, a minha neta é assim, o meu filho é assim. Eles viajam aí para o norte, nordeste, manda tudo foto. Olha, tem. Lá em Valadares mesmo, outro dia, o Jonas mandou, o Zé Luiz estava lá e mandou uma foto de um supermercado grande que tem lá, mas um monte de queijo. Então, quer dizer, a saída do Pão de Açúcar foi uma coisa, né? Mas não dava para lidar com o comprador do Abílio. Na época, o Abílio... Então, o Humberto falou, ele quer uma coisa que eu não posso fazer. Então, saiu, mas só aqui. Porque o Pão de Açúcar em outros estados tem o queijo. O seu Humberto, sua relação com ele, como é que é? Humberto, quando eu morava no Rio, eu ia muito lá na Irene. Mas eles moravam num apartamento lá no Parque Eduardo Guilherme, lá em Laranjeiras. E a gente tinha, com ele, com a Silvinha, aquela coisa de primo, né? Mas nada assim de
muita convivência, digamos assim, né? Na hora que chegava lá, estava tudo bem, estava Humberto lá com os amigos dele, Silvinha com as amigas e tal. História com ele só não tem. História de conversa sobre a Barbosa e Marx. A gente tem conversa nas reuniões, né? Isso. Anuais, que eu era, a primeira foi a Maria Helena, depois passou para mim, e depois eu passei para o Zé Luiz. Agora é o José Luiz, que está no meu lugar. E a Maria Helena também anteriormente saiu, e pôs a Eneida. Pois é, Então né? eu sei dessas coisas. Sempre soube nas reuniões que a Maria Helena era presidente e as que eu era. E agora A senhora então foi presidente daquela parte do do conselho conselho. Pois é. familiar. Familiar. Era um conselho familiar. Como é que são essas reuniões do conselho familiar? O que acontece nelas? Humberto faz o relatório, já imprime, a gente já sabe ali, já pode ler e tudo. E depois algumas perguntas, algumas coisas que a gente quer saber ou gostaria que acontecesse, entendeu? A gente tem toda a liberdade de querer alguma coisa, se pode bem, se não pode também, aí eles explicam o porquê que não pode. Só lembra de algum questionamento que a senhora fez numa dessas reuniões? Teve resposta ou não teve a resposta? Não. A gente sempre tem resposta. Mas agora, você me pegou assim, nessa parte, como eu já saí, agora fica por conta do... Mas eu tenho, desde que eu saí, eu tenho sempre, através do José Luiz, da Silvinha, a gente sempre se fala, né? Mas você vê, né, esse negócio de família. A Silvinha já teve que desmarcar a reunião, tal dia assim, porque um não pode, o outro não pode. Dois pode, dois não pode. Então, fica aquilo. Por que acaba dando certo? Porque é família. Porque se você marca uma reunião com 3, 4 sócios, um sócio não pode ir, dane-se. Né? Mas não, é a vontade de que todos estejamos nessa reunião. Né? Então fica aquele negócio. Você vê, o próprio jantar aqui, hoje eu estava lendo um e-mail, o próprio jantar do Rio, que era um almoço, já virou jantar. Porque não sei quem é que falou, mas porque é almoço, quarta-feira, um dia assim, já mudou para sábado, sexta-feira, jantar. O senhor Luiz Fernando. O Nando é com quem eu mais convivo, né? Porque ele, toda vez que vem a São Paulo, eu saio com ele para almoçar. E lá em Valadares também, quando eu vou, eu sempre estou com ele lá, vou lá no escritório, sento e entro lá na sala dele, converso com ele. Em Belo Horizonte, quando ele... Às vezes, teve uma época que uma reunião era no Rio, outra era aqui, outra em BH, para a gente movimentar, né? Então, o Nando, eu falo com ele, ligo e tal. Toda vez que tem um produto, começou um produto, eu recebo aqui, amostra não, é 6 caixas, né? De tudo, mas isso depois da história da propaganda que eu falei. Eu agora não quero saber, não, eu acho que foi porque alguém falou que tinha visto não sei o quê do Regina e que eu não sabia. Aí não, aí eu já liguei para o Nando e falei, olha, eu não posso saber que tem um produto do Barbosa e Marx, o meu nome, e que eu não saiba.
Aí depois desse dia, nem bem saiu da máquina, já está chegando aqui. Mas é isso que tem que fazer, não é? Só faz parte da família, né? Hein? Só se faz parte da família, né? Não, eu tenho mesmo muita preocupação. Eu sinto que o nome é como se fosse responsabilidade minha, entendeu? Eu não acho que é não, mas aquilo entrou de uma tal forma que eu zelo por aquilo, eu já consertei prateleira de queijo, porque de vez em quando vem, né, põe ali, né? Eu falo, o seu espaço é esse aqui é Regina. Já consertei, todo mundo, a minha família inteira. Se entra num lugar que tem queijo, eles arrumam o espaço do Regina. Porque tem uns quatazinhos que gosto de botar lá na frente. Tirolês, essas coisas. Mas eu acho que minha cabeça já foi. Eu acho Será? que Eu as acho que coisas importantes. Só tem muita coisa. O que você tem aí Não, ainda? tem nada. Tem nada, eu só tenho o nome da senhora, eu tenho a sua história. Eu sei que a homenagem que seu pai fez para a senhora, né? Eu sei da história da Barbosa. É o que nós conversamos aqui, eu sei. Dou esse nome dessas pessoas. Então, Né? A senhora lembra quando lançaram o nome Regina? Como é que foi? falta técnica, mas não lembro. Lembro não. Só tinha quantos anos só tinha? Ai, acho que uns 9, 10, sei lá. A senhora ajudou a escolher a foto ou seu pai que escolheu? Não, esse pessoal aí, eles não perguntam muito, não. Eles vão fazer. Né? Mas será que foi seu pai que escolheu a foto, não? Ah, evidentemente que foi. Quando puseram, resolveram fazer a marca Regina, alguém perguntou para ele. Ele foi lá nas fotos e falou, olha, eu quero isso aqui. Então, agora esses detalhezinhos, essas coisas, não dá para saber, não. A Maria Helena sabe de tudo, mas eu não sei, não. Maria Helena, nós só sabe. Maria Helena é DNA do Sozé, que Esteves tem uma memória brava. De vez em quando eu pergunto as coisas para ela. Maria Helena, naquela época, ela sabe mais da minha vida do que eu. Isso é bom. Ela fala, lembra quando você saía para aniversário, que a madrinha falava, você tem que ir junto para tomar conta da Regina. Eu não lembro disso, não. Mas ela lembra. 100 anos, né? Que a firma fez. A senhora já falou algumas vezes sobre o que a senhora acha, né? Mas assim, define para mim Barbosa e Marques. Espera só um pouquinho. Então vamos. Explica para mim por que a Barbosa e Marques, que é uma empresa de 100 anos, é familiar, né? Consegue estar no mercado com esse sucesso todo e sempre inovando com produtos. Por que a senhora acha que consegue? Eu acho que a direção do Barbosa e Marques sempre foi com pessoas muito competentes, né? O Aquino era competente na área dele, o Samuel foi na área dele, o Humberto chegou, ficou, está até hoje, é competente, o Luiz Fernando é competente, quer dizer, são pessoas que tocaram a empresa por competência. Não foi só por, Regina, vou dar seu nome. Não foi nada disso, não. Foram pessoas
competentes e que tinham noção do futuro. Todo mundo fez bonitinho, como tinha que fazer. Ninguém não apareceu Leite Regina nunca com rato, nem com coisa nenhuma, entendeu? Então, quer dizer, é uma fábrica que tem uma credibilidade muito grande. E os produtos também. Né? Eu já experimentei, por curiosidade, outro dia mesmo, acabou aqui em casa, eu fui no supermercado e comprei um outro queijo. É uma diferença, assim, absurda desse que eu comprei pro Regina. Então, quer dizer, é uma coisa que eles sempre tiveram muito cuidado no fazer a coisa, para fazer bem feita, né? Como era o Aloysio, na época que ele tomava conta daquelas distribuidoras e coisa de leite e tudo, era tudo muito, muito rigoroso. Por isso que funcionou. Então, quer dizer, Barbosa e Marques, para mim, não só é uma família, como uma empresa de alto gabarito e competência. É isso que eu acho que o Barbosa e Marques é. Tem mais alguma coisa para falar dessas pessoas? Alguma coisa que você lembrou, alguma história da infância ou da mocidade? Não, no momento não tenho, não. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto. Então tá bom. De alguma coisa assim mais importante. Só uma pergunta. Porque assim, já temos 2 ou 3 meses que nós estamos vivendo a história da Barbosa. Eles sempre pensaram muito no futuro. Já se pensa em quem vai assumir depois do Luiz Fernando? Nem ideia eu tenho. É uma coisa que eu não sei. Humberto está falando em se aposentar já tem 3 ou 4 anos. Então, isso aí eles é que vão resolver. É claro que vai ter uma reunião, né, dos acionistas, falar, olha, o Luiz Fernando resolveu morar em Nova York e não quer saber do Barbosa e Marques mais. Então, estamos pensando em pôr fulano de tal. Se todo mundo concordar, o fulano vai. E se discordar, vamos pensar, né? Mas isso é uma coisa que eu não quero nem pensar. Não quero mesmo, porque é uma coisa que não tem assim muita, né? Quer dizer, meus filhos, não tem ninguém no Barbosa e Marques. Silvinha, não tem ninguém. A Maria Helena tem 2. Mas eu não tenho, a Silvinha não tem. Então vai ficar tudo lá, tudo lá. Né? Agora já tem outro diretor, mas acontece que isso aí tem que ser resolvido e eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Não quero mesmo. Vamos esperar para ver. Não é isso? Isso. Mais um? Não. Muito obrigado. Então tá bom. Você só lembrar de alguma coisa a mais. Isso. Depois do Ribas eu volto. Né, porque pode vai que vem, como é que o senhor Ribas estiver falando, só lembra alguma coisa, só aguarda. É isso aí. Vamos trocar de lugar? Mas eu acho que já foi. Já. Ah, é.